Paz do Senhor, eu quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse capítulo 6 de Isaías é um chamado de Isaías. Isaías foi um profeta considerado o profeta messiânico. Ele é classificado entre os profetas maiores que profetiza a respeito do Messias, né? E há várias profecias interessantes a respeito do Messias, né? Que Deus dá a ele. E ele é considerado um profeta maior pela quantidade de profecias, né? E a gente observa que no capítulo 6, antes desse versículo 8, ele diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão extraordinária de Deus, né? E viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e ele viu serafins, anjos de fogo que estavam, né, acima de Deus, acima do trono de Deus, prestando culto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele percebe aquilo ali, ele olha para ele. E se nós observarmos o capítulo 5, tem uma série de ais, né? Tem vários ais dos que ajuntam, ai disso, ai daquilo. Interessante que nesse capítulo ele olha para ele. E se nós observarmos no versículo 5, ele diz assim: Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Quando ele vê a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, ele vê que os anjos, os serafins, tinham que cobrir por causa da santidade de Deus, ele observa para a questão moral dele e ele fala: eu não mereço viver. Ele consegue perceber que ele estava moralmente corrompido, que ele era um homem pecador, né? E ele se arrepende. É isso que o ser humano precisa fazer. Não existe nenhum ser humano, né, que não haja pecado, que não tenha falhado em algum momento de sua vida na questão moral, né? Se alguém disser que não tem pecado, ele já está pecando de falar que não peca. Então, tem até gente aí que fala que está na mesma posição de Deus, né? Isso é surreal, uma pessoa dessa tem que se converter, porque na verdade não existe, né, nenhum ser humano que tenha um nível de moralidade de Cristo. Isso é um absurdo, né, não tem nem como escutar uma coisa dessa. Mas ele, no versículo 6, a Bíblia diz que um dos serafins voou com a brasa viva do altar, né, com a tenaz, e toca na boca dele. Isso é símbolo da purificação. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele purifica. A Bíblia diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E isso é símbolo do perdão, que é só Deus que consegue dar ao ser humano. Quando há esse arrependimento, né, e essa purificação, aí sim vem o versículo 8. Né? Então, se nós observarmos o versículo 6 e o versículo 7, nós vamos entender o versículo 8. Porque o versículo 6 ele diz, né, mas um dos serafins voou. No versículo 5 ele fala: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia que ele era pecador e que todas as pessoas que estavam com ele ali, que viviam com ele, eram também o povo de Deus, né? Eram também todos falhos. E ele observa aquela imagem, né, extraordinária, que até os anjos tinham que se cobrir pela glória, pela majestade de Deus. E ele olha para ele e fala: meu Deus, eu sou um miserável, né? Então ele se arrepende, e só que Deus providencia uma purificação para ele, para que ele conseguisse cumprir o seu papel. Aí vem o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem,
Há quem diga também que essa resposta foi a resposta de Cristo, né? Porque não era possível, porque o homem pecou e ele havia se distanciado de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, essa morrerá. E não havia possibilidade do ser humano, por meios próprios, conseguir voltar a ter comunhão com Deus. E Jesus, ele faz isso, né? Esse questionamento pode ser levado à Trindade, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quando o Pai pergunta, né? Quem enviarei à terra para morrer, para pagar o preço do pecado, para que eu possa comprar novamente a humanidade. E Jesus Cristo, ele se levanta, né? E diz que ele iria pagar esse preço que nenhum ser humano conseguiria pagar, por mais santo que ele fosse ou por mais correto que ele fosse, porque nós herdamos de Adão uma falha genética, né? A queda nos fez ter tendências, ter a carne, né? E essa carne, ela tende ao erro, ela tende ao pecado, e nós temos que lutar como cristãos contra os desejos carnais que contrapõem a vontade do Espírito, né? E é uma luta constante. Se nós não controlarmos, se não vivermos uma vida disciplinada, espiritualmente falando, com a vida de oração, de jejum, de leitura constante da palavra, nós vamos viver uma vida de pecado. E aquele que peca, infelizmente, ele não tem a vida. Olha o versículo 9 e 10, sei que já está aí com 6 minutos, mas só para finalizar, o versículo 9 diz o seguinte: então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Deus, ele chama Isaías e aqui ele mostra que não haveria uma resposta favorável ao trabalho dele. Mas o chamado de Deus para Isaías, ele diz, vai e diz a este povo, ou seja, vai e fala. O que vai acontecer, por exemplo, aqui está claro que o povo não daria resposta, que o povo não arrependeria, e de fato não arrependeu. E se nós vermos o versículo 11, ele faz uma pergunta, né? Até quando, Senhor? Ele respondeu, até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes. Porque era necessário que o povo passasse, infelizmente, né, pelo momento de calabouço, de dificuldade, que foram os 70 anos de cativeiro, né? Então ali, quando eles passaram, entraram na miséria, né, na destruição, foram ali por consequência do pecado, dominados pelos babilônicos, né, e passou um período ali de 70 anos de cativeiro, sendo humilhado, sendo mortos muitos deles, passando, né, tendo aí suas vidas ceifadas, sendo escravizados. Não era o desejo principal de Deus que isso acontecesse, mas em consequência do pecado e da falta de arrependimento, de reconhecer que eles estavam em desobediência com Deus, Deus permitiu isso acontecer. Que nós façamos como Isaías, né? Estejamos dispostos a ir e a falar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que nós entendamos o nosso chamado e que cumpramos o nosso chamado com excelência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.